Olá pessoal, vamos para mais uma mensagem. Hoje a gente vai para uma carta paulina, carta à igreja de Gálatas, 4:5. E assim diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, foquem bem nessa palavra, pessoal, tempo, Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Bom, pessoal, talvez vocês estiverem lendo a Bíblia e falar da lei, a Bíblia está se referindo à lei mosaica, que está lá nos livros de Deuteronômio e Números. O estabelecimento da conduta do povo israelita, depois o povo judeu, o povo de Israel, sob a religião judaica, que segue a Torá, que não é a Bíblia deles, não contém o Novo Testamento, eles não são cristãos, e o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, junto com os livros dos profetas. É isso que Paulo está se referindo aqui, que Jesus nasceu debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, ou seja, a fim de mostrar que não bastavam só ter boas obras, seguir à risca tudo aquilo que estava ali, mas sim que o arrependimento genuíno, assim seria o que faria a nós termos vida eterna e recebermos a adoção de filhos, ou seja, chamar realmente Deus de nosso Pai, deixar de ser criatura para ser filho amado e querido do nosso Pai. Então, quando ele diz chegou a plenitude do tempo e que Jesus nasceu, tempo, o rei da Grécia, antes do nascimento de Jesus, muito conhecido, Alexandre o Grande, esse cara ele desejava dominar o planeta Terra, né? Então, somente assim, 10 anos, ele já tinha conquistado todo o mundo civilizado. É batalha em cima de batalha. A história dele realmente se confunde com a história da humanidade daquela época, de tantas conquistas. Ele unia todos os reinos, ele crescia preocupado com as várias línguas e culturas das pessoas que dominava. Alexandre ele resolveu o seu dilema, digamos assim, colonizando os seus reinos, e entre as palavras ele trouxe esses reinos para a cultura dele. Porque geralmente nas conquistas daquela época, eles queriam os despojos, né? O ouro, a prata, os bens materiais, mas não estava nem aí para quem era ou quem não era. Alexandre não. Ele pegava aquela comunidade e ele inseria na cultura grega. Só que é óbvio que Alexandre não percebia que ele não estava construindo um reino para ele mesmo. Ele era, na verdade, apenas um peão de um grande jogo de xadrez que é a vida. Que a gente se acha, né? Muitos se acham. Então, ele era apenas um indivíduo que Deus estava movendo para cumprir os seus propósitos. Como assim, Cristina? Tudo tem propósito, pessoal. Entendeu? E quando alguém é colocado numa posição de poder, em todo o livro de Juízes da Bíblia, 1º Reis, 2º Reis, você vai ver, o Senhor levanta alguém por um propósito. Se aquele alguém desviar-se dos propósitos de Deus, provavelmente ele sairá daquele local de poder, porque ele já não serve mais ao propósito de Deus. E provavelmente ele vai lutar contra e vai lutar para o mal. Então, Alexandre estava sob esse propósito. Como é que você sabe, Cristina? Porque a gente analisa através de Alexandre o que aconteceu depois. Porque uma das maneiras que Alexandre colonizou seus reinos foi fazendo os seus súditos aprenderem a língua grega, por exemplo. Então, assim, dessa forma, não importava onde ele fosse. Onde ele fosse, ele poderia falar a língua dele. Ou seja, todos os países, por exemplo, se Alexandre conquistasse o Brasil, o Brasil todo ia ter que falar grego. Então, se ele chegasse no Brasil, ele não precisava falar português. Ele falaria a língua dele, grego. Isso era estabelecido.
Óbvio, gente, que numa proporção bem menor, né? Mas não precisa estar falando de história é, 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 universal, de história grega, de história de guerra. Porque Alexandre, ele também construiu muitas rodovias, muitas estradas, ao longo de todas as suas províncias que ligavam naquela região ali, que era a região onde mais na frente, né, acontecera o quê? Porque era uma região de grande expansão. Então Alexandre morreu com 33 anos, mesma idade de Jesus. Ele tinha realmente, assim, concebido um mundo perfeito. Para que, Cristina, perfeito? Para pregar a boa nova de Jesus. Não, Cristina, você está viajando. Não estou, não. Porque assim, gente, as estradas pavimentadas eram ideais para os missionários do primeiro século levarem o evangelho ao mundo. E com a universalidade da língua grega foi possível compartilhar o evangelho com pessoas de várias culturas e de várias terras. A Bíblia era em hebraico. E qual foi o primeiro idioma que a Bíblia foi traduzida? Justamente a Septuaginta para a língua grega. Entendem? Vocês entendem a preparação das conquistas de Alexandre, como refletiram no mundo espiritual? Sem que ele soubesse, ele estabeleceu linguagem e estradas que fizeram com que a disseminação do Evangelho de Jesus Cristo em massa fosse uma realidade. Quando Paulo diz na carta aos Gálatas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Deus usou a colonização do mundo de Alexandre, por exemplo, para ajudar a inaugurar a plenitude do tempo. Então é bom que nós percebamos, pessoal, as impressões digitais de Deus estão por toda a história da humanidade. Alexandre não percebeu, né? Que a história é a história dele, para ele. Mas Deus está no controle de absolutamente tudo. Então, pessoal, quando a gente for fazer alguma coisa na nossa vida, ou conhecer alguém de grandes feitos e possibilidades, olhe para o lado espiritual. É isso que esse capítulo está dizendo. O tempo de Deus estabelece aonde nós vamos, né? Usar a ciência para curar-nos da Covid, usar líderes mundiais para que os seus povos tenham uma estabilidade financeira, um regime onde tem a possibilidade de amparo, né? Tudo isso está sob o poder de Deus. Deus é muito maior do que a nossa visão possa perceber. Quando é que a gente ia imaginar, por exemplo, que um cara lá antes, há 3.000 anos atrás, podia influenciar na evangelização de hoje? Então, pessoal, o que a gente está fazendo agora vai influenciar gerações futuras. Quando Jesus ele dá a parábola da ovelha perdida, ele ali está querendo dizer assim: mas Senhor, a gente vai perder o tempo com uma pessoa só com uma pessoa. E ele diz, vou parafrasear, tá bom? Como eu sempre falo aqui, eu vou, como você disse, olha Pedro, eu vou dizer uma coisa para você, ou João, ou Mateus, vou dizer uma coisa para você. O que nós estamos fazendo hoje vai refletir daqui a 2.000 anos. Qualquer palavra que nós dissemos agora, que estiver escrito, que tiver testemunhado aqui, daqui a 2.000 anos vai ter uma pessoa no celular, num grupo do WhatsApp, falando sobre ela. Então, pessoal, preste atenção no legado que vocês querem deixar para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que passaram pela sua vida. Não use a sua vida como apenas um passatempo, com felicidades inconstantes. Uma hora essa cobrança vai chegar de não termos plantado nenhuma semente, sabe? Sabe aquela máxima humana? Leia um livro, plante uma árvore. É sobre isso. Plante uma árvore. Leia não um livro, escreva um livro. Se não tem capacidade para escrever um livro, ajude alguém a escrever.
Ajude o seu próximo a crescer. Ajude o outro a conquistar os sonhos dele. A Bíblia diz: há mais prazer em dar do que em receber. Ajudar um país a construir a sua dignidade e não dizer: esse país não tem jeito. Ajudar o seu trabalho a ser uma empresa melhor e não dizer: ah, isso aqui é passageiro. Ajudar a sua família a estar mais unida e não aquela frase clichê: família só serve no porta-retrato. Você é instrumento de plantio. Você é instrumento de que lá na frente alguém vai colher a semente que você plantou no tempo de Deus. Amém, pessoal? Vamos ser melhores, vamos ser mais felizes, vamos estar mais contentes, vamos agradecer, porque nós somos muito abençoados, cada um de nós aqui. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por estar em Tua presença, Senhor. Deus, muito obrigado por esse tempo contigo, Senhor, por ter permitido, Pai, que nós nos encontrássemos aqui para saber mais de Ti. Santo é o Teu nome, santo é o Teu reino. Bendito, Pai, seja Tu e a Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela provisão, pelo trabalho, pelo conforto de nossas casas, pela nossa família, Senhor, os que estão conosco, aos que estão presentes. E, Pai, aqueles que já se foram, como a mãe da nossa amiga Mirra, que o Senhor permita, Pai, que o Seu Espírito console essa família, Deus. Pai, que o Espírito Santo se una à família de Mirra, Senhor, enlutada com essa morte dessa doença tão severa, Pai, que nos limita nos despedirmos, de velar. Mas nós sabemos, Senhor, o quanto Tu é misericordioso e quanto tem segurado na mão daqueles que necessitam desse consolo. Como a Tua mensagem hoje, Pai, diz, nos faz semente, Senhor, nos faz plantio, que a nossa vida não seja por acaso, de felicidades passageiras, de momentos que não têm propósito. Dai propósito a tudo aquilo que nós façamos, Senhor. No ministério, daqueles que ministram aqui, aqueles que trabalham na saúde, que têm uma palavra de conforto com seus pacientes, aqueles que trabalham na educação, que o Seu legado perpetue. Senhor, cada um aqui, Pai, como a Tua palavra diz, cada um aqui, Senhor, tem o seu papel, porque nós não somos frutos do acaso, Deus. Nós não fomos criados para sermos qualquer coisa. Cada filho Teu foi planejado por Ti, desde o ventre de nossa mãe. Como a Tua palavra diz, Senhor, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. E que o nosso legado, Senhor, seja de paz. Cada um aqui tem a sua função na sociedade, Pai. Nós Te pedimos pelos nossos governantes, Senhor, pelo presidente e seus ministros. Nós sabemos da confusão política que há em nossa nação, mas que o Senhor, Pai, chegue em socorro desses governantes e ponha, Senhor, no coração deles que esse povo está sofrido, Senhor, que esse povo pede clemência, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Teu governo é soberano, mas que esses homens, Pai, levantados para estar nessa posição de ordem, de apontamento, abranda o coração deles, Senhor, para que chegue mais vacina, mais cura, mais alimento,
para essa nação. Nós sabemos, Pai, que somos desviados do Teu coração. Mas tende misericórdia de nós, Senhor. Que cada um de nós possa fazer em nossas vidas, para com a vida dos nossos. E que cada trabalho que nós fizermos hoje, Pai, alcance a vida de alguém lá na frente. A Tua palavra diz, Pai, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos na justiça. Que a Tua justiça prevaleça, Pai, e que nós entendamos que nada somos sem Ti, sem a Tua sabedoria, sem a Tua misericórdia e a Tua graça. Nós já Te agradecemos, Senhor, por estar conosco. Parece um feito grandioso trabalhar por uma nação melhor, por uma geração melhor. Mas o simples ato de levar a Tua palavra, o simples ato de ser gentil com alguém, o simples ato de alimentar um faminto, de cobrir quem está com frio, de visitar alguém na cadeia. A Tua palavra nos diz que isso é o bastante, Senhor, para alcançar pessoas daqui a 10, 20, 30 anos. Quando abençoamos uma pessoa, todo o seu entorno é abençoado. As sementes, elas brotam, frutificam. Não é como uma figueira estéril, não que não sejamos como uma figueira estéril de aparências, como diz no Evangelho de Marcos, onde Jesus vinha buscar o fruto para alimentar-se e nós não possamos dar. Nos deixa, Pai, ser uma figueira farta de frutos para alcançar aqueles que nos rodeiam e assim sucessivamente. Em nome de Jesus, Pai, já Te agradecemos por nos ensinar a sermos melhores. Amém, amém, amém. Vou deixar um louvor aí no final. Deus abençoe. Bom dia. A pergunta dessa noite foi: mãe, que tamanho é Deus? Neste DVD nós queremos cantar a grandeza de Deus. Não tem como descrever. Ele é maior que tudo. Ele é maior que os teus problemas. Quem sabe nesta noite há um problema na tua vida tão grande para você. E ele é grande mesmo, porque você é um ser humano, você é limitado. É grande mesmo. Que você não enxerga mais nada à sua frente, só enxerga o problema. Eu quero te dizer que o Deus que está aqui nesta noite é maior que os teus problemas. É maior que a enfermidade do teu filho. É maior que o problema que você está enfrentando no teu trabalho, seja lá qual for a situação. Ele é maior. Ele é grande. Aplauda a esse Deus que é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Quão grande é o
por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu do Egito.